A gente começa o 12 em Ponto de hoje falando sobre um assunto sério, assunto grave, sobre pandemia de Covid-19. Ana, hoje, dia 26 de fevereiro de 2021, completa um ano do primeiro registro de Covid-19 no Brasil. Lá no dia 26 de fevereiro de 2020, um homem de 61 anos que mora em São Paulo, que tinha feito uma viagem à Itália na semana anterior, foi confirmado como o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Pois é, Tiago Rebolo, e um ano depois desse primeiro caso, o Brasil batendo aí recorde de óbitos na pandemia. Ontem, o Brasil registrou 1.582 mortes em apenas 24 horas. É um número alarmante. Então, um ano depois, a gente está enfrentando aí uma segunda onda com já números recordes. Um ano depois daquele primeiro caso, nós temos hoje 10.300.000 brasileiros que já pegaram ou estão com a Covid-19 e mais de 251 mil vítimas, pessoas que morreram da Covid-19 aqui no Brasil. E mais de 9 milhões de curados da Covid-19. A proporção de curados é muito maior do que a de mortes. Eu acho muito interessante que quando se fala da Covid-19, muito raramente se destaca o número de curados. E a gente está chegando, Marcos, até quase 6 milhões de vacinados também. Pois é, viu? Porque nós temos 10 milhões de casos. Claro que se tivéssemos uma única morte seria terrivelmente triste. Nós temos 10 milhões de infectados, de doentes que tiveram, enfim, a Covid, mas nós temos mais de 9 milhões de brasileiros curados da Covid-19. O índice de mortes é muito alto, claro que é muito alto, não é? Mas é preciso também se destacar exatamente o que tá, esse ponto que eu acho que é positivo. Notícia boa também é notícia. Na verdade, se a gente for analisar em termos proporcionais, relativos, até que a taxa de letalidade da Covid-19 em relação a outras doenças é relativamente baixa. O problema é que, como é uma doença uma pandemia, extremamente contagiosa, vai atingindo cada vez mais pessoas e a gente tem esse número triste de 251 mil vítimas e muitos desses curados também ficaram, é importante a gente frisar aqui, com sequelas da doença ou passaram por momentos dramáticos com a Covid-19. Muitos desses curados tiveram de ser hospitalizados, tiveram de eventualmente ser internados em alguma UTI. Um cenário muito triste, para o nosso país. 251 mil vítimas da Covid-19. E um ano depois, Ana, você falou que a gente está numa segunda onda de contágios, uma segunda onda que está se desenhando como muito pior do que a primeira onda. Esse momento que a gente está vivendo da pandemia agora é o momento mais dramático da pandemia da Covid-19 desde o dia 26 de fevereiro de 2020, quando a gente teve o registro do primeiro caso. E essa percepção, ela é unânime, Ontem me chamou muita atenção uma entrevista coletiva da qual participou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também representantes dos secretários estaduais e municipais de saúde, e eles tiveram um discurso único, Ana, de que realmente esse momento de agora é um momento realmente singular, um momento muito dramático da pandemia. O diretor do Instituto Butantan, inclusive, o Dimas Covas, ele ontem concedeu uma entrevista dizendo que prevê uma piora, Tiago, ainda maior do que o que está acontecendo agora nessa segunda onda. Ele disse que essas novas cepas, essas novas variantes, têm um poder de transmissão de 30% a 50% mais rápida, são mais rápidas do que do início da pandemia, daquela primeira onda. Elas não têm um grau de, digamos assim, letalidade maior, não é? Mas transmitem muito mais rápido. Agora, o que chamou a atenção também ontem, e é o que se comenta hoje no estado, foi a entrevista do secretário municipal de saúde ontem aqui no 12 em Ponto, quando ele atribuiu aquele percentual de 80% à irresponsabilidade, não é? Dos adultos jovens aqui do estado. Um ano, hoje completando um ano. Eu lembro que quando começaram a surgir as primeiras notícias do coronavírus, pegou todo mundo assim de surpresa. Houve um alarde também de que era um vírus altamente contagioso e tal, E a gente estava vendo o exemplo do que estava acontecendo na China, enfim, depois na Europa. Mas eu acredito que não sei se todo mundo, mas eu, por exemplo, eu acreditava que, 2, 3 meses
a gente resolveria, né? Se encontraria lá um remédio, enfim, e a situação seria controlada. Ninguém poderia imaginar que um ano depois a gente estaria vivendo aí esse terror. E mudou muito, de um ano pra cá, a gente foi, a cada mês que foi passando, a cada semana que foi passando, a gente foi descobrindo mais informações sobre essa doença. Lá no início pensava-se que era uma doença apenas de repercussão pulmonar, de ordem respiratória. Hoje se sabe que a Covid-19 é muito mais complexa do que isso. É uma doença sistêmica que afeta o organismo inteiro da pessoa, que pode deixar sequelas. Tem repercussões, inclusive, sobre circulação, sobre uma série de outras questões, né? Ela mexe com o organismo inteiro da pessoa. Também se evoluiu muito nesses últimos 12 meses no que diz respeito ao tratamento. No início não se sabia como manusear um paciente com Covid-19, tanto é que naquele primeiro momento até as autoridades passaram algumas informações que acabaram agravando a situação, como por exemplo aquela recomendação de a pessoa só procurar assistência médica quando já tivesse com falta de ar, né? O que levou muitas pessoas a só procurarem assistência quando já estavam em uma situação muito grave, mas com o passar do tempo foi se descobrindo mais sobre a doença, se avançou no tratamento e agora o que a gente tem, infelizmente, é essa nova cepa que está aí, né, contagiando muito mais pessoas num grau de velocidade, né, muito maior do que a gente vinha observando até agora. Mas dizem os especialistas que esta mutação do vírus, ela é normal numa situação como essa, não é? Aí o grande desafio também é a questão da vacina. É a vacina acompanhar essa mutação. Eu até vi uma entrevista muito interessante ontem do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele falando justamente sobre esse ritmo nos contágios pela nova cepa, né? Ele até falou assim, a nova cepa, ela anda numa Ferrari, né? E o ritmo da vacinação tá andando de carroça. Realmente, a gente tem menos de 3% da população vacinada contra a Covid-19, né? Ainda é muito pouco pra gente ter algum resultado, algum impacto realmente no que diz respeito ao número de casos e de óbitos, né? A gente vai precisar chegar aí a pelo menos metade da população vacinada pra gente ter realmente os primeiros impactos, né, da campanha de vacinação. Fez uma projeção ontem de vacinação até o final do ano, né? Mas por outro lado, quando você analisa os números brutos, né, tirando um pouquinho o percentual de lado, você vê que esse ritmo não tá tão de carroça assim. Por quê? Em um ano de pandemia... Mas vindo do ministro do Mandetta, pode-se esperar qualquer coisa. Vamos lá, vamos para os números. Em um ano de pandemia, nós tivemos 10 milhões, aproximadamente, 10 milhões de brasileiros contaminados pela Covid-19. E a vacinação começou agora, né, em um mês e pouquinho, e a gente já tem mais de 6 milhões de brasileiros vacinados, né? Então, assim... mas essa é uma comparação que não se faz, né? Mas nós somos é diferente o ritmo de vacinação do ritmo de contágio. Aliás, é muito melhor que a vacinação realmente seja no ritmo muito maior. Agora, totalmente diferente. A gente tem que levar em consideração que somos um país continental com mais de 200 milhões de pessoas, não é? Seria humanamente, eu penso que seria humanamente impossível que nós tivéssemos, que o Brasil tivesse a condição de com um mês e meio aí, ele começou praticamente junto com todos os demais países, essa história do atraso no início da vacinação no Brasil, não é um negócio que seja determinante, não, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós somos um país continental, quer dizer, com vários países dentro de um só, com várias realidades dentro de uma única realidade. É muito difícil se imaginar que se possa avançar num ritmo mais rápido. Olha, Marcos, ou na velocidade que exige o momento. A revista Veja fez uma reportagem esta semana mostrando que o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking de vacinas contra a Covid aplicadas no mundo. Então, no mundo inteiro, estamos em 7º lugar. Esse ritmo está acontecendo. Agora, também não tem vacina para o mundo inteiro, né? Tá faltando insumos, porque os insumos são produzidos em lugares específicos, tem que distribuir esses insumos para o mundo agora inteiro. Realmente não tem vacina, né? Mas quando o governo poderia ter, por exemplo, se antecipado a todo o processo, negociando com os laboratórios para adquirir essas vacinas antecipadamente, não fez. Pelo contrário, o presidente Jair Bolsonaro, em diversos momentos, deu declarações e realizou ações para sabotar o processo de desenvolvimento de vacinas. Eu acho que sabotar é um termo muito pesado. No momento em que o presidente Jair Bolsonaro vai a público para descredibilizar a vacina, para atacar, dizer que o governo federal não vai ajudar, por exemplo, o Instituto Butantan no processo de fabricação da Coronavac, é uma ação de sabotagem, sim, de certa forma. No momento em que o governo hesita em fechar um acordo de compra, por exemplo, das 70 milhões de doses da Pfizer, é sim trabalhar contra essa campanha de imunização. A gente fica sempre comparando com a Europa, né?
com o Reino Unido, com os Estados Unidos, que estão aí no ritmo que estão já com uma parcela maior da população vacinada, mas aqui vizinho a gente já tem exemplo de países aqui na América Latina que já vacinaram uma proporção muito maior da população. O Chile, por exemplo, já vai com 20% da população vacinada contra a Covid-19. Então, assim, é questão de prioridade, né, de Você governo. não pode comparar o Brasil com o Chile, o Brasil com o Uruguai. Por que não, Max? Nós somos, economicamente, somos bem superiores ao Chile, inclusive. Eu sei que somos, mas nível de população, não é, Tiago? Eu tô falando proporcionalmente. Sim, mas a população. Eu acho que não cabe comparar, por exemplo, com a Bélgica. Os Estados Unidos lideram essa corrida, né, da vacinação. Mais de 64 milhões de doses já foram aplicadas lá nos Estados Unidos. Em seguida está a China, com 40 milhões de doses. União Europeia, 26 milhões de doses. O Reino Unido, com 18 milhões de doses. A Índia, 11 milhões de doses. Israel, com 7 milhões de doses. E o Brasil, chegando aí a 6 milhões de doses. Já passou ontem passou de 6 milhões. Mais de 6 milhões. 6 milhões de pessoas vacinadas, na verdade, né? Isso. 6 milhões. Até mais vacinas, na verdade. E existe essa expectativa de que nos próximos dias, até o fim da semana que vem, outro lote de vacina seja destinado também aos estados e aos municípios. Ontem o governo anunciou que fechou um acordo de compra, né, com aquela vacina lá da Índia, né, uma vacina que ainda não foi aprovada pela Anvisa, mas o governo já se antecipando e fazendo esse acordo com essa fabricante também. Agora, chama a atenção realmente a demora do governo em fechar um acordo com a Pfizer, por exemplo. A gente está falando aqui dos países da Europa, os países da Europa iniciaram a vacinação com a vacina da Pfizer, e essa vacina foi oferecida ao Brasil, né? E não se andou nesse processo, não se progrediu. E aí hoje, claro que com a negligência que houve lá atrás, né, com a passividade do governo em não fechar rapidamente esses acordos de compras, é claro que o Brasil ia ficar no rabo da fila, ia ficar no fim da fila. E agora realmente vai faltar vacina para nós aqui, né?